Não pode deixar isso, eu estou vendo bem. A nossa sessão ordinária, número 6, datada, por óbvio, do dia... Hoje são 4, não? 4 de março, fluente, em discussão ou apreciação, a ata da sessão ordinária, número 5, ocorrida em 26 de fevereiro. Alguma coisa, senhores desembargadores? Ok. Ante a manifestação de todos os membros, dou por aprovada. Não temos processo com pedido de vista, não é, minha secretária? Também suspenso em virtude do 942 do CPC. Vamos aqui aos processos com sustentação oral. O primeiro do SAGE que foi solicitado é o 6662, dígito 04/2018, final 0067, é uma apelação cível proveniente da comarca de Chaval, em que a relatoria é do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, que hoje não se encontra por questões de saúde, ficando, portanto, adiado. O próximo é o do PJE, e agora eu vou dizer uma gracinha, todo mundo se engana uma vez na vida, tem que, até quem é muito detalhista, no caso, a nossa doutora procuradora me perguntou a respeito dos processos da PGE. Eu disse, não, doutor... PGE com G, né? Não tem, né? Eu disse para ela, como se não bastasse ainda trazermos os da Procuradoria, vai ficar meio complicado, mas brincadeiras à parte, nós temos aqui o pautado número 11, que é da nossa relatoria, e é o 11.6228, dígito 23, 2017, final, uma sequência de 3 zeros, 1. A apelação cível em que os interessados compõem o Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Ceará, e a parte apelada é o Estado do Ceará. Nós temos aqui a sustentação oral, que será levada a efeito pelo nosso amigo, doutor advogado, doutor Márcio Cavalcante. É um prazer ter o Vossa Excelência aqui conosco, que terá 15 minutos desde que dispense primeiro a leitura do relatório. O senhor dispensa? Pois não, Excelência, dispensa, é um prazer também estar presente mais uma vez nesta sessão. Pois não. Então, Vossa Excelência pode iniciar a sustentação oral, por favor. Pois não, obrigado. De nada. Excelentíssima senhora desembargadora Lisete de Souza Gadelha, muito digna presidente desta Câmara e relatora deste processo, em nome do qual eu cumprimento os eminentes desembargadores Tarcílio, desembargador Tuval, eminente procuradora de Justiça, doutora Isabel, é um prazer em vê-la novamente. A ilustre colega defensora pública, presente virtualmente, colega advogado, que presente, eventuais da Justiça, ilustre secretária da Câmara. Desembargadora Lisete, eu estive presente, inclusive, conversando com a senhora no gabinete sobre esse processo, e também tive o prazer de encaminhar os memoriais via e-mail para os eminentes desembargadores, certo? E cinge-se a controvérsia a respeito de um provimento da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará, onde veda, por interpretação
própria da administração da PGJ, onde veda o percebimento de auxílio alimentação concomitante com a diária para viagem. Quando o servidor se desloca de sede e recebe a diária, a Procuradoria ela desconta do auxílio alimentação aquele dia em que o servidor recebeu a diária, sob o fundamento de que seria recebendo em duplicidade, porque a diária já estaria incluso a alimentação daquele dia, certo? Aí eu peço vênia para começar essa sustentação oral, mostrando que esse regulamento administrativo da PGJ, ele está a restringir o alcance da lei, porque houve, inclusive, uma mudança legislativa justamente para poder resolver essa situação da não acumulação do auxílio alimentação com a diária para deslocamento para a viagem do servidor. Até com o advento do PCC, da PGJ, que é a Lei 14.043 de 2007, o artigo 36, ele vedava taxativamente o recebimento do auxílio alimentação junto com a diária para a viagem. Eu peço, venha a Vossa Excelência, só para ler esse artigo, para demonstrar como era escrito taxativamente essa vedação, onde dizia o seguinte: fica instituído o auxílio alimentação a ser pago em pecúnia, no valor a ser fixado por portaria do Procurador-Geral de Justiça, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data. Parágrafo 2º. É vedada a percepção de auxílio alimentação. Inciso 2, nos dias em que o servidor receber diárias. Essa lei, a Lei 14.043 de 2007, e ela foi alterada pela Lei 15.166 de 2012, onde ela foi alterada justamente para revogar essa parte do artigo que vedava o recebimento do auxílio alimentação junto com a diária para a viagem. Inclusive, na época, doutora Isabel, a procuradora de justiça era a eminente doutora Socorro França, e quando ela enviou o projeto de lei após a aprovação pelo órgão colegiado da PGJ, quando ela enviou o projeto de lei para a Assembleia, na exposição de motivos, ela faz até a diferenciação entre o recebimento do auxílio alimentação e o pagamento dessa refeição que era dada nas diárias para a viagem, que ela disse que era um auxílio refeição, e ela traz a diferença de um auxílio alimentação com um auxílio refeição, justamente para justificar que não há vedação para o recebimento acumulativo de ambos. Eu vou pedir vênia para ler um trecho da exposição de motivos da própria Procuradoria-Geral de Justiça quando do envio do projeto de lei. Abre aspas. Já a nova redação do artigo 36 visa adequar a previsão legal do denominado auxílio alimentação à real feição jurídica do benefício, vantagem de caráter mais amplo que a do mero auxílio refeição, e, por consequente, concessivo inclusive durante os períodos de férias, licenças, faltas justificadas ao serviço e demais afastamentos do artigo 68 da Lei 9.826 de 74, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Ceará, reputa como efetivo exercício. Quanto ao denominado auxílio alimentação, por força do mencionado artigo 68, o referido benefício, abstratamente considerado, não autorizaria sua supressão durante férias, licenças, faltas justificadas e demais afastamentos, legalmente caracterizados como exercício funcional, fazendo-se, por conseguinte, necessária a modificação do destacado dispositivo da Lei nº 14.043 de 2007. Muito embora o mencionado artigo 36 haja empregado a terminologia auxílio alimentação, verifica-se ter havido por seu intermédio, a previsão de um benefício com feição de auxílio-refeição, dada a restrição de sua concessão aos dias em que o servidor tenha registrado o ponto na forma estabelecida pela administração. As decisões dos tribunais revelam que o auxílio alimentação e o auxílio refeição são benefícios congêneres, de cunho indenizatório, voltado a restituir os recursos que o servidor tenha despendido com sua nutrição, porém inconfundíveis, haja vista ter o primeiro uma abrangência maior, sendo, ao contrário do segundo, concessivo inclusive nos períodos de afastamento legalmente considerados como efetivo exercício funcional. Então, na época desse projeto de lei, a própria Procuradoria já fez a distinção entre o auxílio alimentação e o auxílio refeição. Quando adveio o provimento da PGJ, que é o provimento... Só pegar o número aqui, por gentileza. 134 de 2012, a interpretação dada pela administração da PGJ foi contrariando essa revogação legal.
No provimento PGJ, o que é que a administração fez? Ela veda a acumulação do auxílio alimentação com auxílio refeição sob 2 fundamentos, dizendo que são auxílios semelhantes, que receberiam em duplicidade, quando na verdade não é, porque tem uma distinção, inclusive no âmbito jurisprudencial. Aí eu vou pedir Vênia também para ler mais uma vez, agora o parecer da douta Procuradora-Geral de Justiça, proferido nesse recurso, onde opinou pelo provimento do recurso, onde ela faz essa distinção também entre o auxílio alimentação e o auxílio refeição. E a administração utiliza-se de um artigo da lei 14.043/2007, dizendo exatamente que veda esse percebimento em duplicidade. Só que lá não se refere a auxílio alimentação e auxílio refeição. Certo? Eu vou pedir a Vênia para poder já concluir a minha sustentação oral, exatamente nos termos do parecer da douta Procuradora-Geral de Justiça, oriunda aqui deste processo desse recurso de apelação, onde ela explica detalhadamente, de forma bastante clara, essa diferenciação, porque o magistrado de primeiro grau, ao julgar improcedente a ação, utilizou-se dos mesmos fundamentos da administração da PGJ no provimento, dizendo que havia a semelhança dos 2 dispositivos e não poderia ser pago em duplicidade, certo? Aí eu vou pedir Vênia para ler aqui os fundamentos do parecer, porque se aplicam perfeitamente ao caso e mesa e à interpretação dada pelo sindicato autor e hora recorrente. Abre aspas. Apelação cível, ação ordinária, Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de Ceará, pleito de percepção cumulativa de auxílio alimentação e diárias, análise da legislação de regência, ausência de vedação legal de percepção cumulativa de diárias e auxílio alimentação pelos servidores que se deslocarem de sede para o exercício de suas atribuições. Vedação exclusiva aos servidores que se deslocarem para participação de capacitações e eventos, artigo 136, parágrafo 1º da Lei 14.043 de 2007, provimento 134 de 2012, instituição de vedação não prevista em lei, impossibilidade, limites do poder regulamentar ultrapassados, pagamento cumulativo devido, ressarcimento dos valores indevidamente descontados no período, manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso. Apesar da regulamentação legal e infralegal existentes, necessário o exercício da hermenêutica por parte do julgador, uma vez que se está diante de uma vedação que deixou de constar no texto da lei, a percepção simultânea de diária e auxílio alimentação, e de situação não excluída na disciplina atual, mas que vem sendo negada pela administração, a dos que percebem diárias para o deslocamento e exercício de suas atribuições em sede diversa, e espero receber o auxílio alimentação sem desconto. Com efeito, o artigo 36, na redação atual, prevê em seu caput o pagamento do auxílio alimentação aos servidores do Ministério Público do Estado de Ceará indistintamente, enquanto no parágrafo 1º, parte final, exclui da percepção do benefício os servidores que se deslocarem de sede para participarem de programa de treinamento regularmente estabelecido, conferências, congressos ou outros eventos similares. Percebe-se desta forma que por opção do legislador, foi instituída uma situação específica de vedação à percepção cumulativa de diária e auxílio alimentação, qual seja a dos servidores que se deslocam para capacitações, eventos fora da comarca de sua lotação. Assim, os servidores que percebem diárias para o exercício de suas atribuições em outro órgão ministerial estão enquadrados no caput do artigo 36 da Lei 14.043 de 2007 e devem perceber o auxílio alimentação de forma concomitantemente à percepção de diárias por se enquadrarem na regra geral. Destaque, com base na estrita legalidade, o administrador deve realizar o pagamento do auxílio alimentação ao servidor que desenvolve suas atividades em comarca vinculada, por exemplo, mesmo que este perceba diária para deslocamento ao respectivo órgão do Ministério Público. Não se trata de pagamento em duplicidade, uma vez que, apesar de possuir natureza jurídica de verba indenizatória, a diária custeia as despesas do servidor com hospedagem e refeição durante aquele dia específico no qual o servidor está fora de sua lotação originária, enquanto o auxílio alimentação, verba de caráter mais amplo, contribui mensalmente para as despesas gerais na aquisição de gêneros alimentícios para o servidor e sua família. Assim, as duas verbas, apesar de serem de natureza indenizatória, não se sobrepõem,
devendo ser afastada a norma infralegal prevista no artigo 4º do provimento 134/2012, que traz vedação de concessão cumulativa de auxílio alimentação com benefício de natureza semelhante. Isso porque, referido normativo, quando institui vedação ausente no texto da Lei 14.043 de 2007, disse mais que o legislador, extrapolando o poder regulamentar, que ele é inerente e ampliando o alcance de normas restritivas de direito. Artigo 36, parágrafo 1º, parte final, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Então, Excelência, levando em consideração tanto a manifestação da eminente procuradora, doutora Socorro França, quando do envio do projeto de lei, que foi propositadamente para revogar a restrição legal que tinha antes do recebimento acumulativo, e levando em consideração o opinamento da própria Procuradoria-Geral de Justiça, requer, mais uma vez, Excelências, o provimento do apelo. Muito obrigado. Obrigada, doutor Márcio. Mais uma vez, parabéns. A situação de um advogado, de sindicato e associações não é tão fácil, né? Eu vou pedir aqui uma permissão aos demais colegas que participam desse julgamento para que eu me restrinja à leitura da nossa proposta de emenda, que, ao meu sentir, é satisfatória. Se não houver necessidade, eu vou aonde vossas excelências quiserem os maiores esclarecimentos. O cerne da questão cinge-se em averiguar a rigidez da sentença proferida pelo douto juízo de primeiro grau, que entendeu pela não cumulação do auxílio alimentação e das diárias de deslocamento para servidores do Ministério Público do Estado do Ceará, sobre a preliminar de ausência de impugnação específica, violação à dialeticidade recursal, de pronto, não merece acolhimento, posto que, do cotejo do arrazoado da apelante e da sentença objurgada, não vislumbro a aludida violação. Da simples leitura da peça recursal, denota-se que a parte recorrente tenta desconstituir o resultado da sentença, ainda que reiterando alguns dos argumentos lançados em manifestações anteriores. Submeto à apreciação da preliminar de ausência de impugnação. Então, preliminar de ausência de impugnação específica, rejeitada à unanimidade. No mérito, o sindicato apelante sustenta em suas razões recursais que, com a alteração do artigo 36 da Lei 14.043 de 2007, não subsiste vedação à percepção de auxílio alimentação e diárias de deslocamento de forma cumulativa. Aduz outro sim que, apesar de ambos os benefícios possuírem caráter indenizatório, suas naturezas jurídicas são distintas, o que não obstaria o recebimento de forma concomitante das vantagens pleiteadas. Nesse trilhar, com a nova redação dada pela Lei 15.166 de 2012, modificou-se o parágrafo 2º do referido artigo 36 da Lei 14.043 de 2007, não subsistindo a vedação à acumulação do auxílio alimentação e das diárias expressa anteriormente. No entanto, o legislador fez constar de forma imperativa que o auxílio alimentação trata-se de uma verba de natureza indenizatória. Nessa senda, sabe-se que as diárias pleiteadas também possuem natureza indenizatória, fato esse igualmente explicitado pelo legislador nos termos do artigo 33 da Lei 14.043 de 2007. Dessa forma, denota-se que, com as diárias e o auxílio alimentação,
são verbas que possuem natureza indenizatória e que a legislação em análise veda expressamente a acumulação de benefícios de espécies semelhantes, não há falar na percepção simultânea dos proventos em razão de ambos, como fartamente dito, possuírem caráter indenizatório. Por conseguinte, considerando que o pagamento da diária já abarca despesas como alimentação, além das demais despesas motivadas pelo deslocamento do servidor, não seria razoável a percepção concomitante do benefício com o auxílio alimentação sob pena de enriquecimento lícito. Assim, tomo conhecimento do recurso, mas para desprovê-lo, mantendo incólume a sentença vergastada e submeto. Desembargador Tacílio. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, excelência. Desembargador Durval, senhora procuradora, membros da secretaria, doutor Márcio, uma satisfação sempre tê-lo. Doutor Márcio, desembargadora Lisete, é um advogado militante e defende com muito afinco e dedicação às suas causas, né? Sempre uma satisfação tê-lo aqui, não só pela dedicação que ele apresenta, mas também por ser uma pessoa muito llana, né? Cujo convívio é sempre agradável. Doutor Márcio, meus cumprimentos. Eu recebi os memoriais que Vossa Senhoria enviou e também o parecer do MP, que Vossa Senhoria se referiu. Mas o caso é que o voto da eminente relatora, ele se amolda à legislação que trata da matéria. É até discutível, né, os fundamentos que Vossa Senhoria apresentou, mas, no caso, não há como deixar de acostar a legislação que fundamenta o voto e que o resumo bem conciso é o que consta do voto, né, desembargador Durval? E eu torno definitivo o voto provisório já lançado pelo conhecimento e desprovimento do recurso, acompanhando a eminente relatora. Também meus cumprimentos ao doutor Márcio, advogado militante na área do direito público, e realmente eu votei com a relatora, porque eu também tenho dificuldade de agasalhar essas duas simultaneidades, né? Simultaneidade de dois benefícios, né? Nosso motorista, por exemplo, ele tem auxílio alimentação. Né? Evidentemente, se tivesse um outro benefício, né, como este, né, eu acho que não tem como, embora o doutor Márcio tenha explicitado em diplomas diferentes, eu acho que não tem como um absorver o outro. Não é? Diária de viagem, para quê? Alimentar e para o hotel, comentando, para a estadia. A estadia, né? Então, fica difícil a gente ver até que ponto isso poderia ter caráter autônomo. Não tem. Eu acho que um está relacionado ao outro. Eu não vejo esse caráter autônomo, porque não poderia, duas leis, dois benefícios, né? Privilegiar, né? Duplamente. Né? Se tem já o auxílio, a ajuda de custo, não poderia ter a alimentação, que eu acho que esse envolve. Esse é maior. De modo que eu voto com a relatora. Obrigada, excelência. Pensar diferente no caso. Sem dúvida nenhuma, a sustentação oral e as razões que o doutor Márcio tão bem explanou oralmente e o fez mediante memoriais é o zelo de uma excelência de advocacia, isso eu tenho que reconhecer. Mas nós temos que decidir. E, sinceramente, por mais que eu tente ou tenha sido defensora desses direitos outrora, eu não vejo como albergar a pretensão do sindicato. Por isso é que, anunciando o resultado definitivo, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. De nada, excelência.
Dando continuidade, nós passamos agora a também pedido de... É somente sem sustentação, doutora? Ah, perfeito. Nós temos mais 2 pleitos com sustentação, mas o nosso eminente relator se encontra ausente por motivo plenamente justificado. O primeiro, que é do SAGES, é pautado sobre o número 11, é o 200.249, dígito 07, 2022, final 0081. É uma apelação cível. Perfeito. Só vou fazer a citação dos 2 que a gente vai ter que adiar. Trata-se de uma apelação cível proveniente do município de Granja, em que o eminente relator é o desembargador Fernando Luiz Chimene Rocha, que fica adiado. O do interesse da doutora Letícia, prazer, viu, doutora Letícia? Esteja sempre conosco. É muito bom ver uma advogada militante. O que é do PJE, é daqui da nossa pauta, é o de número 13 e é do nosso gabinete, é da minha relatoria. É o 3.901, dígito 69, 2023, o final, uma sequência de 4 zeros, correto, doutora? E o cerne é o IPTU. Perfeito. Está aqui como agravo de instrumento do interesse do cidadão Davi Lima de Carvalho Rocha e o município de Trairi é o agravado. A senhora dispensa a leitura do relatório? Muito obrigada, e a partir desse momento a gente já está marcando, cronometrando os seus 15 minutos. De nada. Procuradora da Justiça e Defensor Público e demais colegas advogados e serventuários da Justiça. Trata-se de na origem, é uma exceção de prescritividade, na qual buscamos demonstrar a nulidade de um processo administrativo tributário que lavrou a CDA, padecendo o título de nulidade e que, portanto, carecia de exigibilidade, tendo em vista que a CDA estava assinada por uma funcionária da Secretaria de Finanças, lá do município de Trairi. E ela não detém de competência para proceder com a inscrição do crédito. A exceção foi julgada improcedente e, por isso, nós interpomos um agravo de instrumento. Na verdade, não é possível inferir se os débitos fiscais foram inscritos corretamente, sobretudo no que diz respeito à competência para tanto. O crédito tributário, o procedimento, tem um procedimento próprio, com 2 fases, a constituição e a cobrança. A constituição, ela é de competência dos auditores tributários e a cobrança dos procuradores do ente tributante. Isso tudo conforme a previsão legal do artigo 142 do CTN. E aí a fase de lançamento, vamos lá. Uma vez lançada e não honrada a dívida, inicia-se a fase da cobrança. As autoridades fiscais saem de cena e entram os procuradores, que vão analisar o débito, ver a legalidade do débito, o valor do débito, se tem algum excesso, se tem alguma ilegalidade, se tem algum vício. E isso é a atribuição da procuradoria do respectivo ente federativo. Essa análise culmina, então, com o assentamento da dívida tributária, mais conhecido como inscrição na dívida ativa pelos procuradores. Assim, tem-se que a inscrição na dívida ativa é ato preparatório para a formalização do título executivo e, consequentemente, para a cobrança judicial da dívida. Atos esses que, por exigirem uma incursão nos aspectos da legalidade do lançamento tributário, devem ser levados a efeito pela Procuradoria do ente credor. Essa função não pode ser exercida pela autoridade fiscal, nem mesmo pela Secretaria da Fazenda ou por pessoa por ele investida.
uma vez que a sua função é de gestor político de arrecadação, ao passo que os procuradores são técnicos. O iminente posicionamento do juiz Acor, assim, não merece prosperar. A simples juntada da CDA no momento da autuação do processo não ratifica a legalidade dos débitos ali inscritos em CDA. A atuação da Procuradoria é extremamente necessária a fim de evitar erros administrativos no ato da inscrição em dívida ativa. O escopo principal de tais regramentos é que os procuradores possam verificar eventuais ilegalidades, não só na esfera judicial, com a execução da dívida, mas antes, dentro da própria esfera administrativa. Importa salientar que as petições iniciais das execuções fiscais são produzidas de forma automática, pelo sistema da Procuradoria, que mescla os dados das CDAs com o texto padrão da petição. Ou seja, não há análise prévia da legalidade. E aí fica muito frágil uma CDA vir assinada por uma funcionária, não diminuindo o trabalho dela, mas por uma funcionária da CEFIM. Não passou pelo crivo da Procuradoria. E é essa que é a razão do agravo de instrumento, pelo qual eu pugno no provimento. Obrigada. Parabéns, doutora Letícia. A gente estuda muito para subir numa tribuna. Eu vi que a senhora se dedicou. É muito importante, pelo menos para mim, enquanto relatora, saber que Vossas Excelências estudam a tese que vão defender. Eu vou pedir mais uma vez a permissão dos meus eminentes colegas para fazer a leitura só da nossa proposta de emenda. E eu inicio, senhores, dizendo: insurge-se a parte agravante contra a respeitável decisão que rejeitou a sua exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal ajuizada pela parte agravada, sob o fundamento central de que inexiste nulidade na CDA que ampara o feito executivo, pois o documento foi assinado por servidora, ocupante do cargo de gerente de dívida ativa, bem assim eletronicamente, pelo procurador do município exequente. Nos termos do que determina o caput do artigo 3º da Lei Federal de Execuções Fiscais, aspas, a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, fecho aspas. Tal presunção é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite. A nulidade do título pode ser arguída por meio da exceção de pré-executividade, que é incidente processual de caráter excepcional, adequado à arguição de questões prejudiciais e nulidades suscetíveis de conhecimento de ofício, desde que não demande dilação probatória. Hipótese em que a certidão de dívida ativa, que ampara a ação de execução fiscal, possui todos os requisitos previstos no artigo 202 do CTN e no artigo 2º, parágrafo 5º, da Lei 6.830, de 1980, inexistindo nulidade do título, pode ter sido assinado por servidora da Secretaria de Finanças do município agravado, ocupante do cargo de gerente de dívida ativa, pois não se pode confundir competência para a autenticação da CDA prevista no artigo 6º, aliás, corrigindo, no parágrafo 6º do artigo 2º da LEF, com a competência para a constituição do crédito tributário. Ademais, a inicial foi subscrita pelo procurador do município exequente, Trairi, constituindo-se a exordial e a CDA um documento único, ambos lançados nos autos por meio de assinatura eletrônica, o que corrobora a ausência de vícios no referido título, a precedentes deste sodalício. E eu continuo. Ainda à luz do entendimento do STJ, para que se decrete a nulidade da CDA,
não basta que o executado aponte a existência de meras irregularidades formais. É necessário que demonstre efetivo prejuízo para promover a sua defesa, o que não ocorreu na hipótese vertente. Nesse panorama, considerando que o agravante não cumpriu seu ônus de desconstituir a presunção, aspas, juris tantum, fecho aspas, de certeza, liquidez e exigibilidade de que goza a CDA, a rejeição da exceção de pré-executividade deve ser preservada. Bem assim, a continuidade da execução fiscal ajuizada pela parte agravada. Nessa toada, findo por conhecer do presente recurso, agravo de instrumento, e desprovê-lo, mantendo incólume a decisão objurgada. É como voto. Desembargador Tacílio. Muito obrigado, senhora presidente. Quero cumprimentar a douta advogada. Senhora presidente, o voto está perfeito, né? Mais perfeito ainda o poder de síntese de Vossa Excelência, né? Em balizar o caso, presunção juris tanto da exigibilidade e liquidez da CDA, a questão da assinatura, até que, mesmo que ela se tornasse uma irregularidade, uma possível, o que não é o caso aqui, porque isso já foi superado pela jurisprudência, que a servidora, no caso, a informação que teria assinado, não é capaz de infirmar a certeza do título. Então, acompanho integralmente Vossa Excelência. Obrigada, excelente. Desembargador Duval, como vota? Também da mesma fonte. Obrigada, excelência. Anunciando o resultado definitivo desse julgamento, recurso conhecido e desprovido, decisão mantida. Continuidade aos julgamentos desta tarde, passamos agora aos processos extra-pauta. Nós temos o primeiro é o 53, dígito 02/2024, com final uma sequência de 4 zeros. Conflito de competência civil, perfeito, em que suscitante o juiz de direito da primeira vara das execuções fiscais desta comarca e suscitado o juiz de direito da 7ª vara da Fazenda Pública desta comarca, sob a relatoria do eminente desembargador Tarcílio Souza da Silva, que conheceu do conflito e o acolheu, declarando competente o juiz suscitado, o 7, ou seja,
o juiz de direito da 7ª Vara da Fazenda Pública desta comarca, no que foi acompanhado pelos eminentes pares, porquanto decisão unânime. Agora, nós vamos passar para os processos em pauta. Ressaltando que, sob a relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha, ficam automaticamente adiados para a sessão da próxima segunda-feira. Agora, do desembargador Duval Aires Filho, nós temos o pautado sob o número 15, é o 63-2867, dígito 86-2022, e o final sequência de 4 zeros, tutela cautelar antecedente, proveniente da 4ª Vara de Execuções Fiscais. O eminente desembargador relator está retirando de pauta. É isso, Excelência? Perfeito. Fica adiado, por isso retirado de pauta. De mesa também, né? É melhor do que publicar novamente, porque a diferença entre retirado de pauta e retirado de mesa é se submeter a uma nova publicação. Nesse caso, é só retirado de mesa. Perfeito. E agora é exatamente isso. Eu não estou fazendo a leitura das partes, porque pelo número já é identificável. O 16 é o 63-2867, dígito 86-2022, final, sequência de 40/50 mil, agravo interno cível, em que o eminente relator, Duval Aires Filho, também retira de mesa. Perfeito. O 17 é o 12451, dígito 31/2015, final 0053/50 mil. Agravo interno cível, recurso conhecido e desprovido à unanimidade. O 18, 32-255, dígito 69/2000, final, uma sequência de 301, apelação cível, que Vossa Excelência está adiando. Concorda? Agora passamos à nossa relatoria, isso aqui, lembrando que é a plataforma do SAGE. Nós temos o 19, é o 7329, dígito 63, 2010, final 0101/50 mil, agravo interno cível, conhecido e desprovido à unanimidade. O 20, 73, 558, dígito 48, 2009, final 0001/50.001, agravo interno cível, recurso não conhecido. Todos os dois à unanimidade. O 21 é o 23, 80, 10, dígito 55, 2021, final 0001/50.001, embargo de declaração cível, conhecidos, porém rejeitados à unanimidade. O 22, 14, 27, 37, dígito 30, 2013, final 0001/50 mil, embargos de declaração cível que não foram conhecidos à unanimidade. O 23, 10, 26, 4, dígito 08, 2022, final 0117, apelação cível conhecida e desprovida, sentença reformada de ofício quanto aos consectários da condenação, decisão unânime. O 24, 16, 49, 13, dígito 27, 2018, final 0001, apelação cível conhecida e desprovida, sentença reformada de ofício quanto aos honorários advocatícios à unanimidade. O 25, 14, 27, 37, dígito 30, 2013, final 0001/50.001, agravo interno cível não conhecido à unanimidade. O 26, 63, 9774, dígito 77, 2022, final, uma sequência de 4 zeros, agravo de instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.
O 27.870, dígito 02, 2018, final 0154, apelação e remessa necessária, recurso conhecido em parte e nessa extensão parcialmente provido. Aqui é o caso da apelação à unanimidade. Sob a relatoria do eminente desembargador José Tarcílio Souza da Silva, o 28.630716, dígito 89, 2018, final, sequência de 4 zeros. Procedimento comum cível, recurso não conhecido em seu mérito, por outro lado, acatado recurso apenas na parte em que argumenta sobre seu direito à gratuidade, e nesta parte, pedido de justiça gratuita indeferido, à unanimidade. 29.27464, dígito 27, 2015, final 0001/50.000, embargos de declaração cível conhecidos e rejeitados à unanimidade. 30.13.9609, dígito 60, 2017, final 0001/50.001, embargo de declaração cível, conhecidos e acolhidos com parcial efeito infringente à unanimidade. 31.6834, dígito 31, 2014, final 0084, apelação cível, conhecida, declarada a nulidade processual, remetendo os autos ao juízo de origem para regular processamento do feito e posterior prolação de nova sentença, restando prejudicada a análise dos recursos de apelação. À unanimidade. Do 32.200.106, dígito 34, 2022, final 0108, apelação e remessa necessária. Recurso de apelação conhecido, sentença declarada nula de ofício, prejudicialidade da análise do recurso de apelação e do reexame obrigatório, à unanimidade. 33, 23, 47, 85, dígito 90, 2022, final 0001, apelação cível, conhecida e provida, sentença reformada à unanimidade. 34, 29.687, de 74, 2023, final 0001, apelação cível, conhecida e desprovida, sentença mantida à unanimidade. Os processos sobre o sistema PJE, de relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, ficam automaticamente adiados. Sob a nossa relatoria, nós temos o número 6, que é o 21.22.5592, 2022, final 0001, trata-se de remessa necessária cível, que foi conhecida e desprovida, sentença confirmada à unanimidade. O 7 é o 3.594, dígito 81, 2023, final 0173, trata-se de uma apelação cível que foi conhecida e desprovida à unanimidade. O pautado sobre o número 8 é o 21.22.43, de 78, 2022, final 0001, reapelação e remessa necessária. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e desprovidas à unanimidade. O 9, 314.02, dígito 23, 2023, final uma sequência de 4 zeros, agravo de instrumento, conhecido e desprovido à unanimidade. O 10, 20.52, 12, dígito 91, 2022, final 0167, é uma apelação cível que foi conhecida e provida, sentença reformada, pedido julgado improcedente, à unanimidade. O 11 já foi anunciado e julgado nas preferências. O 12, 11.54.47, dígito 64, 2018, final 0001, é uma apelação cível que foi conhecida e provida,
Sentença reformada, pedido julgado improcedente, à unanimidade. O 13, já anunciado e julgado nas preferências. 14, é o 3.608, dígito 02, 2023, final sequência de 4 zeros. Agravo de instrumento, conhecido e desprovido à unanimidade. O 15, 3.689, dígito 48, 2023, final, uma sequência de 4 zeros. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, agravo interno prejudicado, à unanimidade. 16, 313,25, dígito 14, 2023, final, sequência de 4 zeros. Agravo de instrumento, recurso parcialmente conhecido e nessa extensão desprovido à unanimidade. O 17, 317,37, dígito 57, 2023, final, sequência de 4 zeros. Agravo de instrumento não conhecido à unanimidade. Nós estávamos no 17, doutora? Perfeito. 18, né? Agora da relatoria do desembargador José Tarcílio Souza da Silva, o 18, a partir do 18. Trata-se do número 12020, dígito 90, 2018, final 0182, apelação cível, aplicação da súmula 18 deste sodalício, aclaratórios não acolhidos à unanimidade. O 19, 20805, dígito 87, 200112, apelação cível, conhecida e desprovida, sentença mantida à unanimidade. O 20 é o 3.433, dígito 08, 2023, final, uma sequência de 4 zeros. Agravo de instrumento conhecido desprovido, decisão mantida à unanimidade. 21 é o 21.5581, dígito 60, 2022, final 0001, apelação cível e remessa necessária. Remessa necessária não conhecida, apelo conhecido e desprovido à unanimidade. 22, 3.185, dígito 42, 2023, final, uma sequência de 4 zeros. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, decisão mantida à unanimidade. O 23 é o 0050, 791, dígito 46, 2021, final 0049, que Sua Excelência, o eminente relator, comunicou o adiamento. Adiamento, trarei na próxima sessão, senhora Perfeitamente, presidente. Muito excelente. obrigado. Muito grato. Sendo assim, nós damos por findos os julgamentos desta sessão e deixo aqui aos eminentes pares, a procuradora, a nossa defensora, o direito de usar a palavra para qualquer voto ou outro pronunciamento que considerar pertinente. De minha parte, boa tarde a todos, né? Já no final da sessão, mas é só para parabenizar Vossa Excelência pela condução da presidência, né? Eu não tinha ainda vindo, né, à sessão nesse ano, né? Então, fiquei muito feliz por estar aqui. E também o doutor Durval, desembargador Durval, né, que a gente se conhece há muito tempo também, estarmos aqui juntos, né? Então, era isso. Doutora Andréa, meus cumprimentos, né? E seja bem-vinda. Doutora Isabel. Na próxima semana, se Deus quiser, estarei boa aí presencialmente. Hoje eu estava com muita tosse, achei melhor ficar em casa. Perfeito. Será um prazer. A senhora sabe que é sempre muito bem-vinda. Fique à vontade para o nosso gabinete e também para os telefonemas ou o WhatsApp. Obrigada, desembargador. É um prazer enorme. Alguma manifestação a mais?
Eu acredito que não é só Vossa Excelência. Todos nós ficamos felizes e realizados quando cumprimos com o nosso dever constitucional e mantemos aqui a segurança jurídica. Se não tiver mais nenhuma manifestação, eu acho tão lindo ele me chamar de senhora, eu me sinto vovó. Nossa amizade é profunda. O melhor de tudo, sabe o que é? É nossa harmonia, que propicia justamente essa segurança e a tranquilidade na manifestação dos próprios advogados e dos nossos servidores. Para que colocar todo mundo em pânico, né? Não há necessidade disso. Meu amigo que é tão mestre aí na atividade de controlar a transmissão virtual, agradeço aqui a assistência militar, que é sempre bem-vinda e que nos deixa muito tranquilos, e a todos da secretaria. E dou por encerrada a nossa sessão desta tarde. Muito obrigada, senhores.